Programa O Evangelho hoje vai gravar a videoaula de número 5 do curso Desistematizando. Carlinha, vamos começar? Recebam a paz de Cristo Jesus todos vocês que estão conosco. Muito bem, como que faz para acessar o curso Desistematizando? Tudo o que vocês quiserem saber é no portal ecorgânica.com. Veja aqui, curso Desistematizando e do lado curso Desteologizando, que virá em breve. No curso Desistematizando, nós temos as aulas e a apostila para baixar lá no final, também o vídeo de apresentação. Vocês que já fizeram, poderão acompanhar a videoaula gravada hoje. E vocês que estão fazendo, façam com dedicação as 20 aulas. Vamos então, portanto, para a aula de número 5, com a temática O que é o templo. Deixa eu dar um zoom aqui para quem está vendo minha tela conseguir ler com mais clareza. Vamos lá. O moderno cristianismo é obcecado pelo tijolo, o concreto e as paredes. Isso sem falar das cúpulas, obeliscos, sol, lua, estrelas, etc. Nós lemos ainda essa semana, quando fizemos um programa evangélico com o tema O Templo do Sol, Ezequiel capítulo 8, 2 Reis 23 e 1 Reis 11, que fala exatamente desses objetos que possuem significados para povos pagãos que sempre estiveram no meio do povo do Senhor e trouxeram esses resquícios na arquitetura dos templos. Então, desde o judaísmo do Velho Testamento até o cristianismo mais recente, vide o templo de Salomão, que de Salomão não tem nada. A sua arquitetura, na verdade, é herodiana, do nosso amigão Edir Macedo. Quando um grupo de crentes começa a reunir-se, sua primeira ideia é encontrar um salão. Vamos encontrar um salão e, como diz a brincadeira, o crente abre salão, ele abre um salão. Parece que as testemunhas de Jeová nesse aspecto dão um banho nos evangélicos, porque pelo menos eles sabem a diferença entre lugar de reunião e templos. Vamos começar lá do Antigo Testamento. O tabernáculo foi mandado construir pelo próprio Adonai, que deu até mesmo as medidas, o mesmo ocorrendo com o templo, porém, veremos o porquê adiante. As sinagogas eram uma iniciativa dos judeus para ser apenas um lugar de leitura e não tinham o caráter de um lugar de adoração, o qual estava em Jerusalém e em nenhum outro lugar. Deuteronômio 12. Se meu som estiver muito, por favor, me avisem. Hoje temos um tabernáculo, um lugar para entrarmos e adorarmos a Deus. Mas qualquer cristão que considerar um edifício de pedra ou tijolo, um lugar físico, enfim, como sendo o lugar de adoração, está desprezando o que diz a palavra de Adonai. Está até mesmo rebaixando o lugar de adoração. Vamos ver? Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne.
Hebreus 8, 1, 2, Hebreus 10, 19 e 20. Portanto, nosso santuário, nosso tabernáculo, o edifício santo, onde podemos entrar para adorar, está no céu. Não se encontra mais sobre esta terra, como no tempo da antiga dispensação. Não é mais feito por mãos de homens e não tem mais sacerdotes pecadores e falhos. Não, nosso lugar de adoração está no céu, tendo o próprio Senhor Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote. Qualquer coisa menos do que isso é voltar ao judaísmo, é ficar nas sombras e deixar de usufruir o cumprimento da palavra de Deus. Hebreus 8, 4, 5. Espero que entenda que o cristianismo que você vê ao redor é uma mistura de judaísmo. Isso foi estabelecido pelo catolicismo romano com seus templos consagrados, sacerdotes, altares, rituais, roupas especiais, velas, fumaça e toda a parte audiovisual, bem como todo o aparato para uma adoração externa, exterior, como era no tempo do Antigo Testamento. Tudo isso foi adotado em muitos pontos pelo protestantismo, que preservou a ideia de templos, sacerdotes. Algumas denominações usam esse termo para o pastor, como também chamam de altar ou local onde está o púlpito. E rituais, como ao invés de ceia de amor, herdaram do catolicismo o termo Santa Ceia. Aqui faltou um tracinho, ou separar ali. É totalmente errado, falaremos sobre isso mais adiante. Tudo isso tem a ver com o judaísmo. O véu não se rasgou na vida deles. 2 Coríntios 3, um capítulo áureo nosso aqui. Tudo isso tende a uma adoração terrena dentro de um sistema humano de ritos e lugares santificados. Cristo sofreu fora do arraial que representava todo o sistema judaico. E por isso, a palavra nos exorta a sairmos a Cristo. Olha só que lindo, sairmos a Ele, somente a Ele, ou para estarmos com Cristo, fora do arraial, o sistema religioso judaico, levando o seu vitupério ou sua rejeição, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Hebreus 13, dos versículos 10 ao 15. Se temos que sair a Cristo, é porque Ele está fora de todo o sistema judaico. E a mesma situação você encontrará em Laodiceia, que representa os últimos dias da igreja antes do arrebatamento. O Messias encontra-se do lado de fora, à porta, batendo e esperando ser atendido por aqueles que ouvirem a sua voz. Apocalipse 3:20. Embora essa passagem seja muito usada em evangelismo, dirigindo-se ao pecador sem o Salvador, no seu contexto está conectada à Laodiceia, ou seja, a cristãos. Ouvir a minha voz se refere a escutar a palavra do Criador, conforme é revelada nas Escrituras, e não ser levado pelos costumes dos homens. Eu coloquei aqui uma imagem ilustrativa. Vejam aí, nós temos então, portanto, o pináculo do templo, Mateus 4, Lucas 4, onde Jesus foi tentado, as salas do templo, a Assembleia do Sinédrio, escola rabínica, a Forte Antônia, as muralhas, o pórtico de Salomão aqui embaixo, e a Porta Formosa, lá em Atos 3, Pedro e João curaram o coxo em nome do Salvador, o pátio das mulheres e o pátio dos gentios. E aqui sim o templo. Então, muitas traduções veem de forma equivocada que eles estavam todos os dias lá em Atos 2 no templo. Não, eles estavam no pátio do templo. Aqui nós temos dois pátios, pátio dos gentios e pátio das mulheres. É aqui que as pessoas se encontravam para conversar, é como se fosse uma praça, o centro da cidade. Vamos falar sobre isso mais adiante. Qual é então a verdadeira casa de Adonai? Existe uma música gospel bem conhecida que diz: fico feliz em vir em sua casa, erguer minha voz e cantar aleluia.
Não vou cantar muito porque essa música tem direitos autorais. Conforme Hebreus 3:6, deveriam cantar: fico feliz em ser a sua casa. Não é fico feliz em ir, em vir à sua casa, mas sim em ser a sua casa. Hebreus 3:6 diz que nós somos esta casa. Então, tudo agora é espiritual e não físico, não tangível, não palpável. Lembre-se primeiramente que no Salmo 122 está claro, a casa de Adonai no Velho Testamento era Jerusalém, ou seja, o seu povo. Por quê? Porque Jerusalém vem da palavra certa que é Yahushalaim, que é casa do Pai, né? Casa de Deus. A cidade de Yahushalaim, que contém o nome do Pai, Yahu, o Criador dos céus e da terra, Shalaim significa casa. A casa de Adonai, portanto, o seu povo, a sua congregação, e não edificações humanas. O irmão Gleverton Martins, que é aqui do projeto EC, nos traz agora um excelente estudo sobre casa de Deus. Aliás, ele é que ia dar essa aula, acabou não tendo tempo, estou gravando. Em 2 Samuel 7, versículos 2 e 3, diz: Davi revela ao profeta Natã, ou melhor dizendo, lá está a revelação de Davi a Natã e o seu desejo de edificar uma construção para ali colocar a arca de Deus, porque disse Davi ao profeta, olha só, qual era o motivo? Ora, olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei, vai e faze tudo o que está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, ao contrário do que esperavam, o próprio Deus se manifestou contra esta intenção de Davi. Pois assim disse o Senhor por intermédio do profeta Natã naquela mesma noite, versículos 5 e 6. Edificar-me-ias tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas andei em tenda e em tabernáculo. Ao referir-se a este episódio, o escritor do livro de Crônicas deixa assim registrado em seu livro as palavras de Deus, segundo Crônicas 17, 4, 5. Vai e dize a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, tu não me edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo. Ao referir-se ao Egito, Deus estava lembrando a Davi da nação governada por Faraó, onde o povo de Israel viveu durante 430 anos e onde foi oprimido. Israel era a nação derivada das 12 tribos, dos 12 filhos de Jacó, neto do patriarca Abraão, com o qual Deus fez aliança e para o qual prometeu colocar a sua bênção para fazê-lo prosperar, ele e sua descendência. Os israelitas eram os herdeiros da promessa feita a Abraão, Êxodo 2, 23, 25 e Gênesis 12, 17 ao 19. Quando Deus livrou Israel do Egito por intermédio de Moisés, falou com este no monte a respeito da necessidade do povo em trazer ofertas para a construção do templo, local este onde deveria ser depositada a Arca da Aliança, o qual foi levantado no deserto conforme a instrução do Senhor dada a Moisés. Em todas as suas peregrinações, os filhos de Israel levavam o tabernáculo consigo, conforme a direção de Deus. Quando Deus se manifestou a Davi, deixou claro que, ao contrário do que acontecera com Moisés no caso do tabernáculo, ele não havia pedido a Davi que ele edificasse uma construção. Veja o versículo 7. E em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedros? Veja o relato segundo o que está registrado em 1 Crônicas 17:6. Por todas as partes por onde andei com Israel, falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo, por que me não edificais uma casa de cedros?
Tais passagens, conforme o que está nas Escrituras, mostra claramente que a ideia de se construir um templo ou uma casa para a morada do Altíssimo nunca foi fruto da vontade de Deus, e que, embora o próprio Deus, algum tempo depois, consentisse com tal ideia, como veremos bem mais adiante, a construção em si do templo foi fruto de uma total confusão e distorção da profecia dada pelo Senhor. Um resultado para lá de concreto do que acontece quando as palavras de Deus são mal interpretadas. Para fundamentar tal afirmação, leia atentamente as próximas passagens em que Deus entrega a profecia por intermédio do profeta Natã a Davi. Após lembrar-lhe de onde ele havia tirado aquele que foi considerado um homem segundo o seu coração, versículos 10 ao 17. Vamos ver? E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e não mais seja movido. E nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel. A ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa, quando teus dias forem completos, e vieres a dormir com teus pais. Então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa no meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens, e com açoites de filhos de homens. Ora, quem é que levou 40 açoites? Mas a minha benignidade se não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre, conforme toda essa visão. Assim falou Natã a Davi. No livro de Crônicas, na Bíblia, no primeiro livro, capítulo 17, versos de 9 a 15, está registrado o mesmo que acabamos de ver citado acima. Mas vamos iniciar aqui a análise do que foi dito e posteriormente do que foi interpretado por Davi, e mais adiante o que foi repassado por ele a Salomão, seu filho e sucessor. Para começar, observe que Deus faz declarações a Davi que são, na verdade, uma profecia a respeito de Israel e do próprio Messias, nosso Salvador. Observe bem atentamente que, apesar de Davi intentar construir uma casa ao Senhor, a profecia disse que o próprio Deus é quem irá preparar um lugar à nação eleita de Israel, para que não mais sejam movidos do seu lugar. Profecia esta que ainda não se cumpriu, pois Israel até os dias de hoje se encontra disperso, sem seu território devidamente definido e reconhecido no cenário mundial. Basta acompanhar a história e os noticiários pelos meios de comunicação, que isso está claramente demonstrado e comprovado. Outra informação da profecia que merece igual atenção é o fato do Senhor revelar que ele é quem iria fazer a casa a Davi, e não o contrário. Esta profecia se cumprirá na eternidade, segundo as palavras do próprio Salvador, conforme o que está registrado no livro de João, na Bíblia, capítulo 14, 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas, casas, quartos. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Repare que esta promessa do Messias concorda com o que foi predito através de Natã a Davi, tanto no aspecto pessoal quanto no aspecto coletivo, a respeito da nação a quem Deus irá preparar um lugar, para que não mais sejam movidos de seu lugar. Que tremendo! Deus estava dizendo: ei Davi, acorda! Não é você, mas eu sou quem te escolheu e te exaltou, e sou eu mesmo quem vai te preparar um lugar e uma morada, e não o contrário. Louvado seja o nome do Senhor. Outra informação de extrema relevância
é que a profecia revela que aquele a quem Deus estabeleceria o reino seria levantado após a morte de Davi, e o seu reino seria afirmado para sempre. Embora a princípio pareça ser Salomão, não é. Um dos motivos lógicos é que o reinado de Salomão durou 40 anos, segundo Crônicas 9:30. Portanto, não foi firmado para sempre. Além disso, nem mais existem reis em Israel segundo a carne. Logo, Deus não estava e nem poderia estar se referindo a Salomão como tal que teria um reinado e ainda um reinado que durasse para sempre. Outro motivo é que quando Deus disse, farei levantar depois de ti a tua semente, ele não estava se referindo ao homem que descenderia de Davi, logo imediatamente após ele, no caso, o próprio Salomão. No relato de Crônicas, diz que suscitarei a tua semente depois de ti, a qual será dos teus filhos, e confirmarei o seu reino. Este me edificará casa, e confirmarei o seu trono para sempre. Não pode ser Salomão, pois a profecia diz que a semente que seria levantada sairia dos, e não dentre os, filhos de Davi, dando a entender e deixando claro que se tratava de um que sairia da linhagem genética de Davi, mas que não era exatamente nenhum dos seus filhos diretos, pois muitos filhos me tem dado o Senhor. Primeiro Crônicas 28:5. Disse Davi, mas sim um ascendente deles. Veja que é exatamente o contrário do que aconteceu com o próprio Davi, pois quando Samuel foi enviado a Jessé, seu pai, por Deus para ungí-lo rei de Israel, no caso dele sim, a profecia disse dentre e não dos, ou seja, o rei que seria levantado seria um filho direto de Jessé, e não apenas um descendente distante, pois disse dentre e não dos. Leia em 1 Samuel 16:1. Vamos ler? Então, disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reines sobre Israel? Enche o teu caso de azeite, deve estar errado aqui, teu vaso de azeite, e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre, olha só, dentre, veja como Deus é sempre específico, claro em suas palavras, dentre os seus filhos me tenham provido de um rei. A respeito disso, lembre-se de que foi o Salvador aquele que foi reconhecido como tal indivíduo, pois até 2 cegos enxergaram essa verdade e disseram declarando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Aleluia. Mateus 9:27, 15 e 22. Deixa eu dar uma pausa aqui e perguntar a todos vocês. Vocês estão ouvindo uma música no fundo muito alta que está atrapalhando a minha fala, Carlinha? Não estou ouvindo, não. É que tem o Ademar está aqui de testemunha, tem um perturbado aqui na frente, ligando umas músicas ainda mais perturbadoras, que está difícil de dar aula aqui, se concentrar. Tá um ruído assim, mas não está atrapalhando, não. Tomara que seja. O poder sobrenatural transforme num fundo musical, porque a música aqui está atrapalhando bastante. Vamos lá, adiante. Glória a Deus que revelou um de seus mistérios a uns que muitos tinham como cegos, mas que na verdade enxergaram mais que muitos de sua época. Pois quanto a estes tinham olhos, mas não viam. Aleluia. 2 cegos chamaram ele filho de Davi. Esses, ao contrário, enxergaram e ainda manifestaram, confessando com seus lábios que aquele era o verdadeiro filho de Davi, predito pelos profetas, Mateus 12:22. Aliás, até o próprio povo reconheceu o nosso Salvador como sendo o filho de Davi, predito nas Escrituras. Parece que apenas os escribas e fariseus, reconhecidos como doutores da lei, não entenderam ou não quiseram entender isto. Diante disso, o próprio Cristo disse, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Observe também que quando a profecia diz que
quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente. Ela está dizendo claramente que aquele que haveria de ser levantado seria levantado após a morte de Davi. Salomão, no entanto, foi feito rei sobre Israel com seu pai ainda vivo. Além disso, a profecia dizia: farei levantar, como sendo uma ação do próprio Deus, o que no caso de Salomão não foi verdade, pois quem o fez rei foi o seu próprio pai e não Deus, ao contrário de Saul, por exemplo, e do próprio Davi, que foram feitos reis pelo próprio Senhor. Leia 1 Samuel 16:1, 1 Crônicas 23:1, aqui estão as referências. Para concluir esse ponto, o relato conforme está no livro de Crônicas diz: suscitarei a tua semente depois de ti. A palavra suscitar quer dizer fazer nascer. Logo o termo suscitarei significa farei nascer. Ou seja, a semente que haveria de vir nasceria após a morte de Davi, pois diz, depois de ti. Então, mais um argumento incontestável de que não se trata de Salomão, pois ele nasceu sendo Davi ainda vivo, sendo este mesmo que constituíra rei, como vimos. Fica assim claramente demonstrado e comprovado pela própria Escritura que a profecia não dizia nada a respeito de Salomão em nenhum dos aspectos, conforme predito pelo profeta Natã. Na verdade, esse homem, predito por Natã e por todos os profetas da antiga aliança, é o próprio Cristo que veio ao mundo já nascido como rei dos judeus, Mateus 2:2, pois segundo ele próprio o seu reino não é desse mundo, João 18:36, portanto já havia recebido tal coroação antes de aqui chegar, João 17:5, e ele sim havia sido levantado por Deus. Este é aquele cujo reino subsiste para sempre. Aliás, tudo o que ele fez foi anunciar com palavra e poder o evangelho do reino, deste reino, o seu reino. A profecia de Natã continua dizendo: este edificará uma casa para mim, uma casa ao meu nome, porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre. Eu vou dar uma pausa para cumprimentar os irmãos que chegaram. Chegou aqui a irmã Priscila e o irmão Adrian, estão aqui conosco. Nós estamos fazendo uma aula, aula 5 que está faltando no curso do templo. Vamos lá. Se quiserem Bíblia, tem aqui para vocês acompanharem. O curso só não tem impresso. Vamos lá. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre. Deus não estava se referindo a nenhuma construção física, mas estava falando de uma morada espiritual, uma vez que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como sabemos em Atos 7:48. Esta morada é aquela que Paulo fala aos Efésios, cujo Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Esta morada refere-se à igreja, pois esta sim está sendo edificada por Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é este Filho mencionado pela profecia, e foi isso mesmo que também testificou o escritor de Hebreus, capítulo 3, versículo 6, ao escrever que Cristo, como Filho, estava sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes até o fim a nossa esperança e a glória da esperança. Além disso, essa casa que somos nós, ao contrário do reino de Salomão, será firmada para sempre, pois as portas do inferno ou Hades não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18, como prevaleceram sobre Salomão e seu reino físico e transitório, que era apenas uma sombra do que haveria de vir? Claro que não. Prosseguindo, a profecia disse: eu lhe serei por pai e ele será por filho. O próprio escritor da epístola aos Hebreus também deixa isso claro ao escrever na Bíblia. Melhor dizendo, capítulo 1, versículo 5 diz:
Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho e hoje te gerei? Outra vez: eu lhe serei por pai e ele me será por filho? Repare que o escritor usa a mesma frase: eu lhe serei por pai e ele será por filho, do Salmo 2, versículo 7. Não deixando dúvidas de que esta se refere a Cristo e somente a ele, pois se Deus não se referiu assim nem a anjos, quanto mais a um simples homem mortal como o próprio Salomão. Deus mesmo testificou estar falando de Cristo quando este, na ocasião de seu batismo, acabara de sair das águas do rio Jordão, pois disse Deus: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3,17. Deus estava testificando que este sim é aquele filho predito pelos profetas, inclusive Natã, e revelado a Pedro pelo Pai através do Espírito, o Filho do Deus vivo. Este é aquele que, sem transgressão, foi castigado com vara de homens e com açoite de filhos dos homens, para nos remir dos pecados e nos apresentar santos e inculpáveis perante o Pai, conforme tudo o que já sabemos e conhecemos. Glória a Deus pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo o que foi exposto até aqui mostra a profecia da forma como ela foi predita e sua verdadeira interpretação segundo o que pesquisamos na própria Escritura, com toda a diligência. A partir de agora, vamos analisar também pela Escritura tudo conforme Davi interpretou e repassou para seu filho, e veremos o resultado disso tudo. Para começar, vale a pena ressaltar que é importante ler todo o contexto da história, tanto no livro de Samuel quanto nos livros de Crônicas, pois os dois relatam a oração que Davi fez ao Senhor após receber a profecia por intermédio do profeta Natã, e mostram a perplexidade do rei diante de tão grandiosa profecia que foi tão mal interpretada por ele, como veremos adiante. Aliás, o próprio Jesus havia testificado que muitos reis e profetas desejaram ver e ouvir o que hoje nos é claramente revelado pelo Espírito. Pois disse Jesus, Lucas 10, 22 a 24, tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Foi exatamente esse o caso. Um rei, Davi, e um profeta, Natã, que receberam uma profecia, mas cujas mentes não alcançaram tal compreensão. Vale lembrar, no entanto, que ambos estavam debaixo da antiga aliança, portanto não haviam recebido o Espírito Santo da promessa como nós, e portanto não podiam compreender a profecia como nós, mesmo sendo ela transmitida através deles mesmos. Vamos ler o relato que está transcrito abaixo, conforme os dois livros, e logo após farei as colocações pertinentes. Em Samuel está assim registrado, capítulo 7, versículos 25 a 27. Agora, pois, ó Senhor Jeová, esta palavra que falaste acerca de teu servo e acerca da tua casa, confirma para sempre, faze como tens falado. E engrandeça-se o teu nome para sempre, para que se diga: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de teu servo será confirmada diante de ti. Pois tu, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, revelaste aos ouvidos de teu servo, dizendo: edificar-te-ei casa. Portanto, teu servo achou seu coração fazer-te esta oração. No livro de Crônicas está assim registrado: agora, pois, Senhor, a palavra que falaste de teu servo e acerca da sua casa seja certa para sempre, e faze como falaste. Confirme-se com efeito, e que teu nome se engrandeça para sempre. E diga-se: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, é Deus para Israel, e fique firme diante de ti a casa de Davi teu servo. Porque tu, Deus meu, revelaste ao ouvido de teu servo que lhe edificarias casa, pelo que o teu servo achou confiança para orar em tua presença. Observe que no relato, tanto do livro de Samuel quanto do livro de Crônicas, Davi não compreende a grandiosidade da profecia
e reduz a sua interpretação como se referindo a uma casa natural, pois disse: falaste acerca de teu servo e acerca da sua casa. A casa de teu servo, a casa de Davi, teu servo. É evidente que Davi não compreendeu a revelação, porque disse: tu, Deus meu, revelaste. Dando a entender com isso que o próprio Deus havia falado de uma casa natural, como sendo uma sucessão de reis que descenderia dele segundo a carne, que tal sucessão jamais se acabaria. Como se Deus tivesse revelado que se tratava de um reino natural, pois disse Davi, 1 Crônicas 28, 4, e o Senhor, Deus de Israel, escolheu-me de toda a casa de meu pai para que eternamente fosse rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai, na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai, pois se agradou de mim para me fazer rei sobre todo o Israel. Segundo o que anteriormente foi aqui exposto pela própria Escritura, e historicamente comprovado, tal interpretação foi um equívoco por parte de Davi. Além disso, Davi acrescentou dizendo: tu, Deus meu, revelaste ao ouvido de teu servo que lhe edificarias casa. Ele não compreendeu de que Deus estava se referindo a uma morada eterna e antes de tudo espiritual, conforme o que já vimos, segundo as palavras do próprio Cristo relatadas em João 14, 2 e 3. Davi também não entendeu que aquele que seria levantado depois dele, não enquanto ele estivesse vivo, não era Salomão, mas sim Jesus. Não entendeu que a tua semente depois de ti, a qual será dos teus filhos, não era Salomão, e sim o filho de Davi, Jesus. Ele estava tão certo equivocadamente, é claro, que se tratava de Salomão, que afirmou isso perante todo Israel e o próprio Salomão. Em 1 Crônicas 28, os versículos 5 ao 10, dizendo: e de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele o meu filho Salomão para assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu escolhi para filho e eu lhe serei por pai, e estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscardes, será achado de ti, porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra. Olha só como Davi não entendeu a profecia, né? E ainda diante de todo o povo de Israel falou essas coisas todas. Que coisa. Parece até um exagero o fato de como todas as palavras de Deus foram tão mal interpretadas. É quase inacreditável o tamanho e compreensão espiritual daquilo que sai da boca do Senhor. Os versos transcritos acima mostram claramente como Davi interpretou a profecia. Além de não entender de que Deus não estava se referindo a um reino natural e de que a casa de Deus, e não ele, lhe edificaria era espiritual e eterna, agora Davi mostra também não ter entendido que a semente que seria suscitada por Deus era o Messias, dizendo a toda a nação e ao seu filho que era o próprio Salomão. Pois disse: escolheu ele o meu filho Salomão, e me disse: teu filho Salomão, ele edificará a casa. Olha só como ele acrescentou. Deus falou de uma forma, ele foi lá e colocou o filho dele na suscitação, porque o escolhi para filho, dizendo também ao próprio Salomão em particular. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares. Veja as palavras de Davi a Salomão, conforme está em 1 Crônicas 22, 7 a 11. E disse Davi a Salomão: filho meu, quanto a mim tive em meu coração o edificar casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém a minha palavra do Senhor veio dizendo: tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tem derramado na terra perante minha face. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar
de todos os teus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Ele será por filho e eu a ele por pai, e confirmarei o trono do seu reino sobre Israel para sempre. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, e prospera e edifica a casa do Senhor, teu Deus, como ele disse de ti. O nome de Salomão deriva da palavra shalom, que significa paz. Tem o significado de pacífico. Salomão foi adicionalmente chamado de Gedidias pelo profeta Natã. Nome que em hebraico significa amado do Senhor. Segundo Samuel 12, 24 e 25. Logo, Salomão é uma tipologia do Messias, mas não o próprio. Pois é ele o Messias, o nosso homem de repouso. E é o único que realmente alcançou o descanso de todos os seus inimigos em redor. Pois a ele foi dado todo o poder, tem que separar aqui, e a autoridade tanto na terra como no céu, e somente a ele, não a Salomão. Além disso, só nele encontramos verdadeiro repouso, pois ele mesmo é o que diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso, repouso para a vossa alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 ao 30. É como se o nosso Salvador dissesse: vinde todos, pois eu vos aliviarei, e não Salomão, pois eu sou o homem de repouso e não o rei Salomão. O próprio Cristo, em Mateus 12, 42, testificou de si mesmo aos escribas e fariseus, dizendo: e eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Olha que coisa. Sendo assim a colocação, Salomão será o seu nome. Não se trata de uma afirmação literal do nome de um homem, mas sim de um atributo do Messias. Então, quando a profecia disse Salomão será o seu nome, é como se Deus dissesse Pacífico será o seu nome, ou ainda, ele será chamado de Pacífico. Lembra? Ele é o príncipe da paz. O próprio Isaías, a respeito do Messias, profetizou dizendo, Isaías 9,6, que o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E como já vimos, foi a ele que Deus chamou de filho amado, e somente a ele Deus confirmou o trono do seu reino para sempre. Ora, fica evidente o fato de que Davi não havia compreendido o real sentido da profecia, ainda transmitiu como líder que era todo esse equívoco a toda a nação, como também ao seu próprio filho. Impressionante. Basta voltarmos um pouco atrás e rever como esta semente prometida não é e nem poderia ser Salomão, mas sim aquele de quem o próprio Deus testificou, como acabamos de dizer. Este Jesus, não Salomão, é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Davi foi tão convincente ao dizer ao seu filho que ele era o escolhido no tocante à profecia, que em 2 Crônicas 6, 7 e 8, Salomão sente segurança em afirmar até que... Olha, o filho do Éden está aqui, pentecostal. Salomão sente segurança em afirmar até o que Deus não dissera. Pois claro, se o pai interpreta errado a profecia, imagina o filho, né? Olha só o que Salomão vai dizer. Segura aí, segura o absurdo que Salomão vai dizer. Também Davi, meu pai, teve no seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai, porquanto tiveste no teu coração o edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste de ter isso no teu coração. Veja o absurdo de tal afirmação, bem fizeste de ter isso no teu coração. Deus, ao contrário, resistiu ao intento de Davi na mesma noite em que manifestara esse desejo, ao falar com o profeta Natã, dizendo, tu não me edificarás uma casa para morar. É realmente de se pasmar. Porém, Salomão não só acrescentou o que Deus não dissera, como também reafirmou o equívoco de seu pai acerca de si mesmo, dizendo no versículo 9, contudo, tu não edificarás a casa, mas teu filho, que há de descender de ti, esse edificará a casa ao meu nome. Diante disso tudo, podemos observar que Davi não entendeu a profecia conforme o seu real sentido,
e que suas distorções levaram a uma sucessão de incompreensões sobre o que realmente significavam cada um dos elementos de tal profecia. Mas o mais grotesco de tudo é que, para finalizar, o último elemento da profecia refere-se à casa que seria edificada pelo rei referido na profecia. Como todos os demais elementos da profecia, este último, a casa, também foi mal interpretado, pois Davi não entendeu de que se tratava da igreja que seria edificada pelo Messias. Logo, sua mente projetou para a construção física fruto de seu desejo, e não do Senhor, completando o ciclo do emaranhado de equívocos e distorções das palavras de Deus. Davi estava tão certo de que se tratava de uma construção física que, antes mesmo de morrer, deixou todos os preparativos para seu filho escolhido, segundo o que acreditava, para que este pudesse concluir a obra, e além disso envolveu todo Israel em prol dessa missão, onde todos voluntariamente contribuíram para tal obra. Veja 1 Crônicas 22, 28 e 29. Então, antes de morrer, olha só. Embora pareça que todos em Israel estavam certos de que Deus pedira a Davi para construir-lhe uma casa, segundo o que mal interpretaram da profecia, o próprio Salomão, em um surto de lucidez, por um momento, por um instante, por um lapso de tempo, parece ter compreendido que tal ato de construir uma casa para Deus era realmente estranho, e de que ele fosse o tal escolhido para isso. Observe suas palavras, 2 Crônicas 2, versículos 5 e 6. Olha só o que Salomão vai dizer. E a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Porém, quem teria a força para lhe edificar uma casa, visto que os céus e até os céus dos céus não o podem conter? E quem sou eu que lhe edificasse casa, salvo para queimar incenso perante ele? Realmente impressionante e esclarecedora esta colocação de Salomão. Se prestarmos bem atenção por todo o contexto da história, perceberemos que Salomão só se envolveu em todo este evento, pois foi assim convencido pelo seu pai, o rei Davi. Mas que ele mesmo achou, por assim dizer, um tanto quanto estranho a ideia de se construir uma casa para Deus, o Todo-Poderoso, e ainda de que ele era o escolhido para isso. Mas diante do que dissera o grande rei Davi, quem se oporia, não é mesmo? Afinal, aquele que era considerado o homem segundo o coração de Deus não iria errar. Pelo jeito, foi assim mesmo que entenderam, e assim aconteceu. Observe também que Salomão entendeu que o local que seria construído não poderia ser uma casa, por assim dizer, como seu pai lhe havia dito, pois isso implicaria dizer que Deus ali iria morar, o que não era possível, visto que os céus e até os céus dos céus o não podem conter. Logo, seria apenas um local consagrado para queimar incenso perante ele. Mas tudo isso apenas foi dito em um surto de lucidez, pois mais adiante Salomão rapidamente torna aquele espírito equivocado de seu pai, dizendo, segundo Crônicas 6:2, e eu tenho edificado uma casa para morada e um lugar para a tua eterna habitação. Veja quão grande é a influência de um grande líder sobre o seu povo, pois Davi, como vimos, interpretou equivocadamente a profecia de Deus, reafirmou o equívoco perante todo Israel e seu próprio filho, e ainda levou o próprio Salomão no mesmo caminho, pois assim disse este, segundo Crônicas 6:10. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que ele falou, porque eu me levantei em lugar de Davi meu pai, e me assentei sobre o trono de Israel, como o Senhor disse, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, Deus de Israel, e pus nela a arca, em que está o concerto que o Senhor fez com os filhos de Israel. Esta afirmação, assim confirmou o Senhor a sua palavra, e ainda, como o Senhor disse, deixa mais que evidente que Salomão se convenceu de que na profecia a casa se tratava de um local físico, e de que ele mesmo era a semente prometida por Deus, pois ainda disse, porque eu me levantei em lugar de Davi meu pai. Eu edifiquei a casa ao nome do Senhor. Olha como Salomão estava inchado, né? Eu.
E se observarmos bem nesta fala, Salomão mesmo confessa com seus próprios lábios o que é exatamente contrário à profecia, pois ao invés de dizer, porque Deus me levantou em lugar de Davi meu pai, ele disse, porque eu me levantei em lugar de Davi meu pai, evidenciando ainda mais o equívoco cometido. Isso sem contar que quando ele disse, eu edifiquei a casa ao nome do Senhor, ficou também evidente que o entendimento vigente de todos era que a casa mencionada na profecia se tratava realmente de um local físico, qual veio a ser o templo, construído sobre 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, Esdras 3:10. E não de uma morada espiritual, o que é um absurdo, já que esta casa ainda está sendo edificada, não é obra concluída e nem ao menos se trata de um local físico, mas sim da igreja, a morada espiritual do Altíssimo que está sendo edificada pelo próprio Messias, como vimos, e não por um homem mortal como Salomão. Apesar de tanto equívoco, após construir o templo, Salomão ora a Deus em sua oração, reconhece dizendo, segundo Crônicas 6, 18, 19, mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? Eis que o céu e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos essa casa que tenho edificado. Atende, pois, a oração do teu servo e a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para que ouvires o clamor, ou melhor dizendo, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz perante ti. Observe que Salomão reconheceu definitivamente que Deus verdadeiramente não habitaria na terra em uma casa física feita por mãos humanas. Note também, com muita diligência, que foi após reconhecer definitivamente isso, é que Salomão pede a Deus que atenda a sua oração, cujo conteúdo está registrado dos versículos 20 ao 42. Leia as passagens que se seguem, segundo Crônicas tal, está tudo aqui, observe atentamente que após, e somente após esse episódio, a oração em que Salomão reconhece que Deus não habita em templos físicos, é que Deus se manifesta em sinal de aprovação, com fogo caindo do céu, para consumir o holocausto e os sacrifícios oferecidos a Deus no templo. Segundo Crônicas 7:1, que diz, e acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Não foi Deus que desceu na casa, mas a sua glória pela sua arca, pelo seu povo, pelo rei de Israel, como vontade permissiva. Falaremos sobre isso mais à frente. Vamos à frente. Mesmo assim, isso não significou que o Senhor Todo-Poderoso havia voltado atrás e consentido em morar em casa feita por mãos humanas. Leia o que segue. Segundo Crônicas 7, 12, 15, 16. E apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, ouvi a tua oração e escolhi para ti esse lugar para a casa de sacrifício. Agora estarão abertos meus olhos e atentos aos meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei essa casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estejam fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Nessas passagens da Escritura fica bem claro que Deus, embora tenha consentido com a construção do templo, esta não seria a sua casa, e sim um lugar para a casa de sacrifício. Além disso, atente bem para o fato de que Deus disse, agora estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos, e ainda, agora escolhi e santifiquei esta casa. Ele também estava deixando bem claro que foi só a partir daquelas circunstâncias que ele passou a consentir com a ideia do templo. Pois disse, agora, entenderam? Agora. Querendo dizer que a ideia inicial de construir o templo não era de sua vontade. Então passou a ser uma vontade permissiva, assim como o divórcio. A vontade permissiva. Mas como Salomão, através da oração, reconheceu que nunca poderia de fato lhe construir uma casa, ele ofereceu sacrifícios, desejo de uma resposta positiva quanto a todo o esforço empregado, agora ele consentiria com tal obra, escolhendo e santificando a mesma, para que as orações feitas ali fossem por ele respondidas, conforme tudo que Salomão havia pedido em sua oração.
Quanto ao reino terreno e transitório de Salomão, Deus se manifesta dizendo em 2 Crônicas 7, 17, 18. E quanto a ti, olha só, se andares diante de mim como Davi teu pai, e fizeres conforme a tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão que domine em Israel. Note que esta é a primeira vez que Deus realmente se manifesta a Salomão, se referindo ao seu reinado. Note ainda que, ao contrário do que Davi havia interpretado da profecia dada por intermédio de Natã, Deus não se referiu a Salomão dizendo que confirmaria o trono do seu reino para sempre. Deus apenas disse: confirmarei o trono do teu reino. E isso ainda, se andares diante de mim. Veja só, olha como o tratamento é para alguém que tem um reino limitado, um reino que não é perpétuo. Este era um concerto que Deus estava fazendo naquele momento com Salomão e que não tinha nenhuma relação com o que foi dito ou profetizado anteriormente através de Natã. Mesmo diante disso tudo, Deus colocou uma condição a Salomão e ao povo. E somente se eles cumprissem com essa condição é que Deus aceitaria o templo. Pois disse o Senhor em 2 Crônicas 7, 19 ao 21. Olha o que vai dizer Deus. Vamos lá? Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, então vos arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja um provérbio e monte entre as gentes, e desta casa que fora tão exaltada, qualquer que passar por ele se espantará e dirá: porque fez o Senhor assim como esta terra e com esta casa? Tanto o tabernáculo como o templo eram lugares onde se ofereciam sacrifícios a Deus, e onde ele revelava sua glória como sendo a sua própria presença. Êxodo 40, 34, 35, 2 Crônicas 7, 1 e 2. Não asseguravam, no entanto, a presença de Deus. Eram apenas símbolos, uma vez que o Senhor só se manifestava ao seu povo se esse andasse em conformidade com a sua palavra. Jeremias 7, 1 ao 7. Para compreender melhor tudo isso, é bom ressaltar que nem sempre tudo que Deus permite ocorrer ou que Ele consente é necessariamente a sua vontade. No entanto, em sua infinita graça e misericórdia, Ele nos aceita e aceita muitas de nossas ações ou obras a fim de nos revelar o quão falhos somos e o quão melhor é obedecer não somente a sua palavra, mas a sua vontade. Prova disso é que muita gente que está com a visão errada, a visão não espiritual, mas a visão física, com o véu ainda costurado, que estão no sistema religioso, serão salvos por sua infinita graça. Para exemplificar isso, basta recordarmos que em Israel houve um período em que não havia um regime monárquico de governo, ou seja, não havia reis. Deus mesmo governava por intermédio dos juízes, dentre os quais os filhos de Samuel foram os últimos a governar. A história de como ocorreu essa transição está no livro 1 de Samuel, capítulo 8 da Bíblia. Naquela ocasião, diante dos pecados dos filhos de Samuel, os anciãos da nação israelita clamaram por um rei, pois disseram a Samuel: constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Eis como o próprio Deus recebeu tal anseio do povo. Ouve a voz do povo em tudo quanto te disserem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado para eu não reinar sobre eles. Então o Senhor disse a Samuel: dá ouvidos à sua voz, constitui-lhes um rei. Podemos ver claramente que nunca foi a vontade de Deus que houvesse reis em Israel que governasse sobre o povo. Mesmo assim consentiu com tal anseio do povo, e o resultado final foi um povo oprimido pela tirania de alguns reis e dividido por disputas de poder. Mas tudo isso foi necessário? Logicamente que não. Porém,
O povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei, e nós seremos como todas as nações. E o nosso rei nos julgará, e sairá adiante de nós, e fará as nossas guerras. 1 Samuel 8, 19 e 20. Veja então, a vontade permissiva de Deus para um povo endurecido que queria divórcio, para um povo endurecido que queria rei, para um povo endurecido que queria templo. Então Deus, por sua graça, que sempre existiu, permite, a sua vontade permissiva se manifesta. Eles quiseram ser como todas as nações. Este é o ponto-chave. Da mesma forma como Deus jamais quis que um rei governasse sobre Israel, embora tenha consentido ou permitido tal coisa, de igual modo jamais foi da vontade de Deus que um templo fosse construído a ele, embora ele tenha permitido e até mesmo consagrado tal casa. Eles queriam ser mesmo como todas as nações. Isso tem nome, né? Paganização. As nações tinham reis e também havia altares erigidos aos mais diversos deuses em todas as nações, que nós bem sabemos que na realidade eram demônios. Israel não se contentou em imitar os povos quanto à forma de governo. Agora eles queriam fazer o mesmo quanto à forma de cultuar sua divindade. É triste, mas é realidade. Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Não condenaríeis os inocentes. Mateus 12, João 2, 18 a 21. Ah, chegamos. Estamos quase chegando lá, viu, irmãos? Falta pouco. Eu já estou com a língua de fora aqui. Vamos lá, falta pouco. Em João 2, 18 a 21, Jesus transferiu para si a ideia do templo, confirmando o que havia predito o profeta Ageu sobre a glória da segunda casa, agora revelada no próprio Jesus. Ageu 2, 7 ao 9. Jesus é o templo pelo qual os servos fiéis têm acesso à glória de Deus. Aleluia! Isso tão é verdade que a palavra relata que na Nova Jerusalém não haverá templo, porque o seu templo é o Senhor Todo-Poderoso e o Cordeiro. Ageu relata que neste lugar, a segunda casa que é Cristo, darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. No Novo Testamento, Paulo nos explica que temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, Romanos 5:1, Colossenses 1:20, e que nós somos um só corpo em Cristo, Romanos 12:5, e por isso também somos templos de Deus, e se tão somente conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança, Hebreus 3, 6 e 14, uma vez que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, Atos 7, 48, 1 Coríntios 3, 16 e 6, 19, aqui tem uma revelação. O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, mas nós somos o templo de carne e osso, feito pelas próprias mãos do Senhor, e é nesse templo feito não por mãos de homens, mas moldado pelo próprio Deus, que Ele habita. Em mim e em você somos, então, portanto, a segunda casa, e a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Salmos 139, 13, 15, 16. Não em um prédio de alvenaria, como muitos pensam ou mesmo praticam. Leia 1 Coríntios 3, 16 e 6, 19. Ora, uma vez que Cristo vive em mim, tenho acesso à glória divina e sou portador dela. 2 Coríntios 5,17 e 3,18. O Messias nos ensinou que somente os que guardam a palavra do Senhor são os que edificam sobre a rocha. Aqueles que a ignoram, no entanto, são os que edificam sobre a areia. Ele estava, na verdade, dizendo que aqueles que nele confiam não serão abalados pelas situações carnais, mundanas e demoníacas que nos cercam, mas os que o negam sofrerão grande dano ocasionado por estas situações, por não serem praticantes da palavra, mas somente ouvintes esquecidos, como está em Tiago 1, 22 ao 24. Hoje somos descendência de Abraão pela fé em Cristo e por ela participantes das promessas divinas. Romanos 9, 8, Gálatas 4, 28, Gálatas 5, 5. E de similar modo, fomos resgatados da opressão de Satanás, príncipe desse mundo, assim como Israel foi liberto do Egito da opressão do faraó.
Sendo assim, o relato de 2 Samuel 7,5-6 refere-se a todos nós que servimos a Deus. Analogicamente ou analogamente aos ensinos de Cristo, Deus nos exorta a que permaneçamos firmes, alicerçados em sua palavra, em sua presença, uma vez que as tendas ou tabernáculos eram armados sobre solo arenoso, sendo facilmente removidos. Deus deseja que deixemos de ser inconstantes em sua palavra, assim como os tabernáculos o eram no deserto, e passemos a ser sua firme habitação, assim como o templo o era em Jerusalém, a fim de que sua glória venha a ser manifesta aos homens através de nós. Assim como o templo em Jerusalém for edificado sobre 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, o Senhor deseja que as nossas vidas sejam alicerçadas sobre as revelações que Ele nos concede a respeito dele como Pai, do Filho e do Espírito Santo, sobre o entendimento do sacrifício de Cristo no madeiro, onde a nossa redenção e eternidade foram conquistadas com as despesas da casa do Rei dos Reis e Autor da vida. A afirmação de 1 Coríntios 3,16 é para todos quantos são chamados filhos de Deus, porém muitos ainda se portam como tabernáculos e não como templos, ou seja, são inconstantes na areia, ainda estão firmados na areia, na sua decisão por Deus e em tudo o que se refere ao compromisso com o reino. Colossenses 1,23. Deus nos convida e nos exorta a firmarmos-nos de uma vez por todas em sua palavra como um verdadeiro templo vivo do Senhor. Aprovo o texto até aqui lido pelo irmão Gleverton Martins. Os 3 elementos alterados: templos, sacerdotes e sacrifícios. O antigo judaísmo estava centrado em 3 elementos: o templo, o sacerdote e o sacrifício. Quando o Salvador veio, presta atenção, você que já está dormindo no travesseiro, presta atenção, ele cancelou os 3 elementos, cumprindo-os em si mesmo. Ele é o templo que incorpora uma casa nova e viva, feita de pedras vivas, sem mãos humanas. Ele é o sacerdote que estabeleceu um novo sacerdócio. Ele é o sacrifício perfeito e definitivo. Não caia na balela de que precisa sacrificar-se para receber alguma coisa. Os pagãos tiveram seus templos, seus sacerdotes e seus sacrifícios. Foram apenas os cristãos que descartaram todos esses elementos. Poder-se-ia dizer que o cristianismo foi a primeira religião sem templos. Foi, né? Só foi. Até que veio o templocentrismo. É importante ressaltar que não é só o templocentrismo, mas a santolatria. Está errado aqui, tem que arrumar depois. As indulgências, os amuletos, as simbologias, o paganismo foi geral. Quer um exemplo? A cruz. Sabe quando a cruz foi tida como referência artística à morte de Cristo? Depois de Constantino. Por sua vez, o crucifixo, a representação artística do Salvador pregado na cruz, surgiu no século V. O costume de fazer o sinal da cruz com a mão teve origem no século II. Aqui nós temos uma linda música, composição nossa aqui do EC, na voz do irmão Ronan e da irmã Patrícia, que eu vou colocar agora para vocês. Vamos ouvir? Só um pedacinho, depois vocês podem ouvir inteiro. Está lá no curso. E por último eu vou entrar na parte do Novo Testamento. Vamos lá? Por que travou aqui? Travou por quê? Funciona aí. Aleluia! Minha voz agradece. Meu pulmão também. Não está funcionando, não sei porque travou tudo aqui. Mas nós vamos cantar depois, você pode ouvir essa música aqui, Eu Sou o Templo. Eu vou colar para vocês, está lá no curso de Sistematizando, aula 5, essa aula que estamos gravando agora. E você pode ouvir a música com mais atenção. Bom, eu estou aqui então com o irmão Ademar, irmão Édrian, irmã Priscila.
E eu quero ler com vocês agora. Depois tem que fazer alguns ajustes ortográficos ali. Vocês viram, né? A coisa está feia. Tem bastante erros ali de português. Agora no curso que a gente vai fazer Desteologizando, vai mudar, tá bom? Vai mudar, porque a gente vai ter uma irmã que está nos ajudando. Mas deixa eu até citar o nome delas aqui. É a irmã Maria Lúcia Ribeiro e a irmã Sueli Belotti. São irmãs que trabalham na área de educação. Uma é professora de português e vai nos ajudar na correção das escritas aí do próximo curso. Porque o curso Desteologizando vai ser mais profundo do que o curso Desistematizando. Desistematizando é para você tirar tudo aquelas besteiras do sistema religioso, reaprender o Evangelho da Graça de Graça como ele é. Organizando os entendimentos fora do sistema. E não ser enganado por judeus messiânicos, por balelistas, doiditas, youtubistas que estão por aí e podem te levar para o buraco. Agnosticistas e ateus. Então você, fora do sistema, vai aprender o Evangelho como de fato ele é e vai praticá-lo, certo? Esse é o objetivo do curso Sistematizando. E também para evitar aquela dificuldade que nós tínhamos até antes, há pouco tempo, chegava alguém e dizia para mim, templo, dízimo, oferta, títulos, as mesmas perguntas, porque cada pessoa que sair do sistema hoje, amanhã e depois vai fazer as mesmas perguntas. E eu tinha que responder as mesmas perguntas. E o curso não, o curso você imprime 99 páginas, dá para a pessoa, baixa as 20 videoaulas, essa aqui é a 5ª aula que eu estou gravando agora, baixa as videoaulas, põe num pendrive, põe num cartão de memória, põe num DVD, manda para a pessoa, para o familiar, para o amigo, ou quem tem acesso à internet, acessa ali e tira todas as dúvidas. Agora, o curso Desteologizando, deixa eu mostrar ele e já já nós vamos ler João. Podem abrir aí, por gentileza? Deixa eu dar uma... Vocês estão com Bíblia aí? João 2. Nós vamos ler já já. Abra aí, João 2. Alguém pode dizer, mas irmão, eu ia a parte do Novo Testamento sobre o templo para poder fechar essa aula. Bom, essa parte está nas outras aulas. Assim que você continuar as outras aulas, não sei se tem alguém aqui em nosso meio que já concluiu as 20 aulas. Tem? Quem está conosco? Carlinha, Alexandre, Aline, Ariosa, Luciano, Douglas, Ebenezer, Júnior, Wilson. E o pessoal que está no YouTube. No portal EC também. Vocês, alguém já concluiu? Alguém aqui já concluiu as 20 aulas? Douglas já concluiu. Que bom. Você viu, né, irmão Douglas, que essa aula sobre o templo, que tem um monte de erro de português que eu vou ter que consertar depois. Meu paizinho. Nas outras aulas, você que já fez o curso todo, viu que vai engrossando o caldo, né, até você entender na última aula definitivamente a questão do templo, da igreja, do sacerdócio, etc. No curso Desteologizando, que eu vou mostrar agora, João 2, pode abrir aí, João 2, 18. No curso Desteologizando, deixa eu mostrar o que é esse curso para vocês não ficarem totalmente perdidos. Portal EC Orgânica, estão vendo aí? Portal ecorgânica.com. Olha só, tem a programação, aí tem o curso Desistematizando, que é esse que estamos fazendo agora. E do ladinho aqui, ó, surgiu uma nova aba, um presente para todos vocês, que vamos trabalhar até no máximo o mês de dezembro, ele vai estar pronto. Curso Desteologizando, esse aqui vai ser mais profundo, reaprendendo o Evangelho, descoberta, graça de graça. Esse aqui também deve ter aproximadamente de 15 a 20 aulas, mas aí, meus irmãos, esse curso vai ser muito mais profundo. O Desistematizando é para quem está saindo do sistema não ficar perdido, organizar os entendimentos e praticar o Evangelho, certo? Já o Desteologizando é esse aqui, ó. Deixa eu até... Aqui... Nós fizemos um programa sobre isso. Um programa não, uma citação. Tá aqui, ó. Eu até coloquei essa citação aqui. Adonai deu o Tanar, Velho Testamento, para os judeus. E para todos os povos que crescem nele como o único Deus verdadeiro. Mas o judaísmo, o problema sempre está no ismo, adulterou as escrituras. Em seguida,
O Messias deu o Novo Testamento para os gentios e para os judeus que também crescem nele como único Salvador. Mas o cristianismo, o problema sempre está no ismo, adulterou as Escrituras. Bom, olha só. Eu estou falando aqui que eu fiquei doente essa semana, já melhorei, já estou bom. Né? Não era ebola, nem ebola. Novo programa evangélico que vem aí, ó. Tá aqui, vejam lá depois como que vai ser o novo programa. Como é que vai ser? A partir de segunda-feira, quando for segunda, quarta e sexta, eu vou tratar de um tema atual. Quando for terça e quinta, eu e a Carlinha vamos atender as perguntas dos irmãos, que os irmãos mandam por e-mail. Só que eu vou responder 2 perguntas num programa só. Então, terça e quinta eu atendo os irmãos, segunda, quarta e sexta eu abordo temas atuais. No sábado é esse programa que vocês estão assistindo agora ao vivo, especial, com 2 horas de programa. E nós vamos fazer, sabe o quê? No sábado que vem, nós vamos atender os irmãos que comentam pelo YouTube, fanpage, Google+, SMS e WhatsApp. O que tem de crítica lá, né? Povo que xinga e xinga até a mãe. Então a gente vai ler ao vivo aqui e vai mostrar para eles qual é a nossa reação. Eles acham que a gente fica espantado. Não, a gente fica feliz. Ó. Aqui, curso Desteologizando. Quem não fez ainda o primeiro curso de Sistematizando, faça, está aqui. E vem aí o curso Desteologizando, onde o irmão Aca pegará as aulas de hermenêutica, homilética, de semântica, a exegese, desde a semântica, que é a mais simples, até a exegese, que é a mais complicada, e todas as outras logias, e comparará com o que diz as Escrituras, puramente, o que realmente está escrito, sem nenhum proselitismo religioso através da lavagem cerebral didatizada por meio de cursos teológicos de doutores amontoados que não suportam o evangelho ensino, o verdadeiro ensino, melhor dizendo, do evangelho da graça de graça, sempre com a nossa marca, temperança e humildade. Então vem aí esse curso. Como que será? Vou explicar. Quem aqui já fez curso de teologia? Dos irmãos que estão aqui, seja curso básico, médio ou avançado. Quem já fez? Ou pelo menos entrou lá na faculdade de teologia, não aguentou ouvir tanta balela e saiu fora. Quem já fez? Júnior? Quem mais? Já fez? Você já fez? É? E por que você não quis ser teólogo? Dá dinheiro. Ebenezer fez também. Quem mais? Fez? Não faz. Fez? Você fez em qual denominação? Esbim? Meu Senhor da Glória. A ETAD, o Ebenezer fez a ETAD, conheço. ETAD é nível médio de teologia. Bom, tem Sinai, ETAD, FATADSE, que a faculdade tem IBAN, tem aquele outro lá. Cada denominação tem lá um curso teológico. Na Deus e Amor não tinha curso teológico, na Congregação Cristã também não tinha, mas eles têm lá um sistema de ensino. A Congregação Cristã parece que é a única atrasada nesse ponto, porque vocês sabem que é um ensino que prende a pessoa em 4 paredes. Sem ensino você não prende ninguém, né? Tem que fazer um ensino. Só que aqui a gente vai desensinar. A gente vai pegar tudo que o sistema fez para te prender em 4 paredes e vai jogar tudo no lixo e vai dizer, tá aqui ó, na Bíblia. Eles dizem isso. Eles dizem isso. E a Bíblia diz isso. Eles dizem isso. A Escritura diz isso. Eles dizem isso, mas Jesus disse isso. Nós vamos fazer um paralelo. Esse curso é um paralelo. O que eles dizem e o que a Bíblia diz. O que eles dizem e o que a Bíblia diz. Aí alguém vai dizer, mas essa teologia de qual denominação? Nós vamos fazer um grande mix. Então é um trabalho longo, que vai até dezembro. Eu já pedi a ajuda dos voluntários, parece que ninguém se prontificou, mas tem eu, tem Carlinha, e as irmãs que eu citei agora há pouco, e algumas pessoas que vão nos ajudar, e a gente vai concluir esse curso da melhor forma possível. Da mesma forma que o Desistematizando, só que esse mais profundo. Por quê? Para vocês todos que quiserem, quem não quer não precisa, eu só digo que é bom para todos o Desistematizando. O Desistematizando é importante para todos. Agora o Desteologizando é para quem quer se aprofundar e para quem quer enfrentar, peitar com conteúdo, com prova, com material na mão,
os pastores do sistema, os padres e todos esses que vêm te refutar com o quê? Com teologia. Porque tudo que eles sabem é teologia. Por exemplo, essa aula sobre o templo que nós fizemos hoje, a teologia, o que ela fala sobre o templo é totalmente oposto. Quer ver? Existem duas alas teológicas. Uma diz que, muito sabiamente, eles dizem assim: Salomão era sim o descendente, fez o templo com a aprovação de Deus, mas a profecia ela é retrofuturística, então ela foi e será de novo, é aquela que se cumpre de novo. Se cumpriu em Salomão, 50%, e os outros 50% se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. Só que nós acabamos de fazer toda a aula, eu não preciso nem explicar aqui não, né? Cadê o reino de Salomão perpétuo? Ele foi açoitado pelos homens alguma vez, né? Não tem cabimento. E é só ver. No começo dessa aula de hoje, vejam que eu citei Ezequiel 8, Reis 23, o que fala? Fala que esse mesmo templo, porque ele só fala a glória de Deus que desceu ali e tal, e respondeu a oração. Mas esse mesmo templo recebeu Moloque, recebeu Astarte, recebeu Azerá, recebeu todos os deuses de todas as outras nações, porque eles queriam ser iguais às outras nações. E todo Deus precisa de um templo para morar. Buda tem seu templo, Maomé tem seu templo, ou os profetas, né? Todo Deus precisa de um templo para morar. As deusas, os deuses de todos os povos. E todos os povos tinham reis. E todos os povos tinham escolas de ensino, de produção de profetas, fabricando profetas. E eles foram copiando tudo isso dos outros povos. Então, paganizou-se o judaísmo e, da mesma forma, paganizou-se o cristianismo. Não é isso? Quer dizer, colocaram Deus dentro de templos, de modo que eles cantam. Cadê o violão? Me alcança lá, Ademar, fazendo um favor ao violão. A gente vai cantar. Antes, vamos ler João 2, 18 em diante. Obrigado. Eu falei que tem direito ao autor, mas eu vou dar um jeito depois. Fico feliz em vir a tua casa, erguer minha voz e cantar, aleluia. Fico feliz em vir a tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Não é assim que canta. Tá errado, né? Como é que a gente canta da forma equiana? Fico feliz em ser a tua casa, erguer minha voz e cantar, aleluia. Fico feliz em ser a tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre. De novo. Fico feliz em ser a tua casa, erguer minha voz e cantar, aleluia. Fico feliz em ser a tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre. Isso aí, João 2, 18 diz assim: responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isso? Fazeres o quê? Ele tinha expulsado os cambistas do pátio do templo. Quer dizer, é muita autoridade expulsar os vendilhões do templo. Quem é você para expulsar os vendilhões do pátio do templo? Quem você pensa que é? Que sinal que você nos dá agora? Fala aí. Aí ele respondeu dizendo: derribai este templo, e em 3 dias, esse daqui que vocês estão enfrentando, eu o levantarei. Veja como as profecias são vistas e interpretadas de forma espiritual. Se você for ver como Davi, como Natan, como Salomão viram, você não vai entender nada. Como é que em 3 dias você vai edificar esse templo? Veja como os judeus eles são sempre cegados. A começar de Natan, que era profeta, a começar de Davi, que era rei, segundo o coração de Deus, e de Salomão. Olha aqui.
Em 46 anos, olha a visão, olha a interpretação. A interpretação é sempre carnal, é sempre material. Foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Então quem vê a história de Jonas não entende. 3 dias, mas ele falava do templo do seu corpo. Corpo. Vocês podem repetir comigo a palavra corpo? Eu vou contar até 3. Aí vocês abrem o microfone, todo mundo junto. Todo mundo abre o microfone e vai repetir para memorizar. Corpo. Vamos fazer igual o sistema. Fala comigo, corpo. Corpo. Tá, deixa eu colocar aqui o volume da televisão para os irmãos ouvirem. Vai lá. Estão preparados? Abrir o microfone e falar corpo. 1, 2, 3. Corpo. Corpo. Tudo atrasado, mas saiu. Muito bem. Pode desativar aí, por gentileza. Valeu, obrigado. Guardando essa palavra na mente, eu quero que vocês leiam agora Atos. De novo, irmão, é a aula sobre o templo. Tem gente que está vendo isso pela primeira vez, esse vídeo vai ficar para sempre. Atos 7, 47 e 48. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Homens de dura cerviz, circuncisos de coração e ouvido. Quando ele falou isso, versículo 54. Ouvindo eles tudo isso, que o templo não tem a habitação do Deus Todo-Poderoso, enfureceram seu coração, rangeram os dentes contra ele e o mataram. Veja só, não suportam, porque eles interpretam as profecias carnalmente, materialmente, eles não suportam. Vamos lá, tem mais. 1 Coríntios 3,16, abra aí. 1 Coríntios. Tem que decorar isso aqui na ponta da língua. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Corpo. Corpo. Decoraram? Corpo. Corpo. Se alguém destruir o templo de Deus, corpo, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Tem mais? Tem mais. Vamos lá. Vamos para frente. Eu quero que você abra agora em Efésios. Efésios, vamos ver o que Paulo está dizendo. Antes. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, versículo de número 12. 1 Coríntios 12, 12. Sabe o que diz em 1 Coríntios 12, 12? Porque assim como o corpo. Versículo de número 13. Formando um corpo. Versículo 14. Porque também o corpo. Versículo 15. Não sou do corpo. Não será por isso do corpo. Enfim, todo o capítulo fala do corpo. Versículo 19. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. 1 Coríntios capítulo 10, 2 páginas atrás. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Corpo. Porque todos participamos do mesmo pão. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Petra. Acontece que na Bíblia nós não temos um desenho animado, nem um vídeo, nem uma ilustração. Nós temos a escrita e a imaginação do que aconteceu. Mas na verdade o que aconteceu foi o seguinte, vem cá. Vou usar o doutor Ademar agora. Eu sou, nesse momento, o Messias e você é Pedro. Então Jesus fez assim, ó. Pedro, Petra. Não. Petros, pedra pequena. Pedro,
sobre esta. É que na Bíblia não tem nada entre parênteses. Jesus apontou para si. Pedro, sobre esta. Mais aqui, deixa eu para a câmera, certo? Pedro, sobre esta Petra. Pedro, Petros. Sobre esta pedra, Petra, edificarei a minha igreja. Isso, obrigado. É que não tem na Bíblia entre parênteses, e ele apontou para ele. Mas ele está falando dele. No original é isso, só que a igreja católica, por exemplo, uma grande colaboração do nosso irmão João Ferreira de Almeida, que contém mais de 1.200 erros. Você quer ver? Vou te provar. Muitas pessoas não sabem que no portal Equiorgânica tem muitos arquivos para baixar lá. Eu já estou encerrando. Deixa eu mostrar para vocês. Muitas pessoas não sabem que no portal Equiorgânica tem muitos arquivos para baixar. Certo? Eu vou mostrar para vocês agora um exemplo de um desses arquivos que tem lá para baixar. Olha aí. O que está dizendo aí? Vocês estão vendo? Milhares de erros foram detectados nesse Novo Testamento de Almeida. Muitos deles produzidos pela comissão de eruditos que tentou harmonizar o texto português com a tradução holandesa de 1637. O próprio Almeida identificou mais de 2.000 erros nessa tradução. E outro revisor, Ribeiro dos Santos, afirmou ter encontrado um número bem maior. Isso aqui está na Bíblia Thompson. Então quer dizer, você está com uma Bíblia na mão, a maioria das pessoas usam João Ferreira de Almeida, e as outras também, Thompson também, mais de 2.000 erros. São erros pequenos, como esse. Que para o católico, Pedro é a pedra principal. Mas vamos ver o que Pedro diz sobre isso. Abra aí, 1 Pedro 2. Olha o que o Pedro vai dizer. Não dá para entender como é que pode, né? É uma questão de ser espiritual. O espiritual discerne tudo. Discerne, vê as coisas de forma espiritual. Olha lá, 1 Pedro 2, versículo 4. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Eu vou usar Petra e Petros. Vocês estão entendendo ou não estão entendendo nada? Quem sabe, quem não sabe. Tem uma aula no curso que a gente fala exatamente sobre isso. Eu vou ter que compartilhar aqui, que vocês não estão entendendo nada. Vamos lá. Petra. Rocha sólida. Lembra do Salmo 40? Lembra? Rocha sólida, grande, firme, que é Jesus. E Petros, pedra pequena, pedra de rio, pedra que rola, pedrisco, pedregal, pedregulho, que simboliza Pedro. Então, quando eu for me referir a Jesus, eu vou falar Petra. E quando eu for me referir a Pedro, eu vou falar Petros, ok? Vamos ler novamente 1 Pedro 2, versículo 4. E chegando-vos para ele, a Petra, viva reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como Petros, nós assim como Pedro somos Petros, pedras desse edifício, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecerdes sacrifícios agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal, Petra, eleita e preciosa. Depois continua falando, ali no versículo 7, 8 e 9. Agora, para não tomar muito tempo, Hebreus 3:6. Hebreus 3:6. Mas Cristo como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Ok, Efésios, para encerrar essa sequência de versículos. E se nós fôssemos ler Hebreus, então, se nós fôssemos ler Hebreus, aí a gente ia ficar até amanhã, porque o Hebreus inteiro fala sobre isso. Abra aí, Efésios capítulo 2,
Versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Veja que Pedro falou sobre isso, e Paulo fala sobre isso, no qual todo edifício, corpo, igreja, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, ele mora onde? Aonde que ele mora, irmãos? Me alcança o violão de novo e a gente vai encerrar, por gentileza. Hã? Não. Essa casa é quem? Nós. Ele habita onde? Dentro de nós. Ó. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, consagra nosso viver. Rei dos reis e Senhor, consagramos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Nós vamos mudar esse. Meu prazer é viver e ser esta casa, onde flui o amor. Meu prazer é viver e ser esta casa, onde flui o amor. E eu termino dizendo uma reflexão a todos vocês. Adrian, Ademar, Priscila, Carla, Alexandre, Aline, Ariosa, Luciano, Douglas, Ebenezer, Júnior, Wilson e todos vocês. Quando nós éramos do sistema, nós tínhamos respeito pelo templo. Tenta lembrar agora rapidamente, em 2 minutos, como era o respeito que nós tínhamos pelo templo. Eu me lembro que
quando eu ia limpar a igreja, eu tinha muito respeito antes de subir no altar. Eu dobrava meu joelho nas escadas que davam acesso ao púlpito, fechava meus olhos, pedia perdão dos meus pecados, para poder ter acesso ao púlpito santo. Antes de pregar ou sentar no altar, eu tinha muito respeito. Não poucas vezes eu chamei a atenção de crianças que brincavam, adolescentes que namoravam, se beijavam, se pegavam no templo. Me lembro uma vez quando na escola dominical foi achada uma camisinha usada nos átrios do templo. Quer dizer, tiveram uma relação sexual ali. Isso causou uma indignação gigantesca por todos nós, porque é a casa do Senhor. Deus vai fulminar esses jovens. E não que não tivessem que ter respeito, mas não pela casa do Senhor, aquela de 4 paredes que na verdade não é. Mas muito mais sério que isso. Eles, o templo, o corpo deles. Eu só quero terminar esse hangout fazendo a seguinte reflexão. O respeito que você tinha, a admiração, a honra e a forma com que você tratava aquela casa, aquele altar. Como isso se dá hoje, sabendo você que você é o templo do Espírito Santo? O altar está aí, ó. Os sacrifícios estão aqui. A arca está aqui. Os mandamentos devem estar aqui. Cantamos, onde flui o amor tem que estar aqui. E Deus habita aqui. O Espírito dele, a sua manifestação em Espírito que é santo, habita aqui. E nós somos então o sacerdote aqui. E temos acesso ao Santo dos Santos aqui. Não é muito mais responsabilidade? Que coisa séria. Esse entendimento nos faz muito mais responsáveis. Então, irmãos, vocês que não tinham tido ainda essa noção, reflitam, ele é muito mais a sério, porque é dentro de você que tudo acontece. Nada mais é terceirizado. É aqui dentro. E para encerrar de fato, o pessoal do sistema respeita muito aquele lugar. O lugar onde Deus habita. E muitos deles, nós sabemos disso, quando saem dali para fora, são outras pessoas. Sim ou não? Vivem uma outra vida. Lá é o lugar santo, mas fora dali viram como o entendimento errado do que é casa de Deus vai levar esse pessoal todo para a perdição eterna. Eles respeitam ali, e ali não é casa de Deus. E fora dali, quando eles são de fato casa de Deus no dia a dia, eles vivem uma outra vida. Que lamentável, né? Por isso que muitos deles vão dizer: Senhor, curei, profetizei, falei em línguas. Aonde? Na casa do Senhor. Mas eles, como casa do Senhor, a vida deles é promíscua, não é santa. Certo? O irmão Douglas está dizendo: realmente a falta de conhecimento fazia com que eu desviasse o foco onde tem que ter reverência. Pois é, reverência, a palavra reverência. Aqui dentro. Reverência. Vida, dia a dia.
Nem sequer sacerdote tem mais. Eu sou o sacerdote. Que responsabilidade, irmão. Que responsabilidade. Olha que alegria o Erlon entrando aí. Erlon, bom te ver aí. Vamos orar? O Ademar quer que você ligue para ele. Você vai vir para cá, Erlon? Depois você me avisa por e-mail se você vai vir no dia 30 de agosto. Irmãos, todo último sábado do mês, nós vamos fazer um encontro. Os sábados mensais, eu não convido ninguém para vir aqui. Os irmãos vêm espontaneamente, como hoje vieram o Adrian, o Ademar. Mas no último sábado, no último de cada mês, vocês podem vir de fora. Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo, podem vir de fora para posar e a gente faz uma ceia, uma refeição de amor, certo? Então, todo último de sábado mês eu espero vocês. Façam uma economia e venham. Vamos orar? Vamos se aproximar nós aqui. Vem aí o irmão Moabel. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Quero agradecer o carinho de todos que oraram por mim. Eu não estava com ebola nem com ebolá, mas eu melhorei. Se eu tiver também, vocês vão pegar agora o meu vírus. Vamos orar? Ai, ai. Deixa eu tirar aqui. Aí. Vem cá, Ademar. Você que faz tempo que não aparece. Você vai orar por nós. Não tem para trás aparecer nossa cabeça. Não vai dar. Dá sim. Acho que eu já puxo aqui. Pai, meu querido, você vai ser te louvar, Senhor, nós tivemos uma aula maravilhosa hoje, Senhor, sobre o tempo, desmistificando, Senhor, tudo aquilo que aprendemos erroneamente. É verdade, Senhor, o Senhor não habita em tempos feitos por mãos humanas, Pai, mas o Senhor habita em nós, no nosso coração. O Senhor está na nossa vida, Pai. E nós temos que ter muito respeito, Senhor, contigo, respeito pelo nosso tempo, que é o nosso corpo, pelo nosso tempo, que é a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, porque isso é muito, Senhor, forte. Isso é muita responsabilidade, Senhor, que vem sobre nós, porque nós temos que, não somente, Senhor, sermos aparentes, mas nós temos que saber que lá dentro do nosso íntimo o Senhor está morando, o Senhor está ali sendo reverenciado dia após dia. E eu me lembro muito, Senhor, daquela passagem que o apóstolo Paulo fala que todo pecado é fora do coração, mas essa pessoa para o próximo, orando, Pai, assim que realmente nós temos que ter um cuidado extremo, Pai, para com esse tempo que tem dado, Pai. E oxalá, Senhor, nós estejamos dia após dia, Senhor, limpando, tirando tudo aquilo que não te agrada, Pai, santificando este tempo, Senhor. E que bom dia, Senhor, daquela música, Pai, que agora não me lembro a letra, mas que fala assim que eu quero ser, Senhor, a tua casa, Pai, o lugar onde o Senhor tem prazer de estar, é aí mesmo, Senhor. Então, faça de nós, Senhor, uma morada, Senhor, segundo o teu querer. Ajuda-nos, revela aquilo que não está te agradando, que a gente possa ser realmente puros de coração diante de ti, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos por esta aula e te louvamos, porque o Senhor fez em nós o seu tempo. Em nome de Jesus, amém. Encerramos com Reaviva a sua igreja de novo. Participe do programa com o irmão Moabel. Vou encerrar já.
Pra você ver.